Quando surge o Alviverde, a gente surge por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Já está inscrito no canal do Verde ou não? Então se inscreva aí agora. Clica nesse botão vermelho aí embaixo da tela. Aproveita para já dar seu like e também deixar o teu comentário aí, hein? Vamos a mais uma reação aqui do que a imprensa tem falado do maior campeão do Brasil. Pois de esporte, chances de título do Brasileirão de 2023. A fonte opta, tá? 51,4% para o Palmeiras. Puta que pariu. Para o Botafogo, 27,5% de chance de título. E a gente também coloca a chance de título de 10,7% para o Red Bull Bragantino. Vamos lá, então. Simbora pra gente falar desse Campeonato Brasileiro. Aumenta as duvidões. Olha, eu não me lembro de um Campeonato Brasileiro tão maluco como esse. E ainda bem, porque deixa um negócio muito mais emocionante. E aí as pessoas que gostam de falar mal de pontos corridos já começam a pensar duas vezes. Antes, boa noite pros nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Tudo bem? Fala, Zupá. Tudo bem, Marcela? Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. De fato, a gente nunca viu um campeonato desse. Isso tem mais a ver com o Botafogo do que com os outros, né? Porque mesmo que os outros tivessem melhorado, não tivesse o Botafogo. E aí não é que o Botafogo ter piorado. A questão não é o Botafogo ter piorado, né? A questão é o Botafogo ter a segunda pior campanha do segundo turno. Isso não existe. O time ser campeão do jeito que foi, histórico como foi no primeiro turno, campeão entre aspas, né, porque não é título, mas a campanha histórica do primeiro turno, nunca antes vista no país, e fazer a segunda pior campanha do retorno, isso permite ao campeonato a bagunça que virou agora. E a gente viu os números aí, e faltou outro número, que é 100% de chance de esses números já estarem diferentes na semana que vem. Porque assim, tá, os matemáticos da UFMG, da Opta, do 538, de onde que veio os números, eles estão mudando mais de opinião do que a gente. Do tá dentro, tá fora, tem chance, não tem chance, porque esse é um campeonato que derruba qualquer estatística. Tem muita gente que reclama e fala, mas essas porcentagens são muito malucas. Lógico que leva em conta também o que vem acontecendo nos últimos jogos, e aí o Botafogo, claro que cai muito essa porcentagem quando faz uma comparação com o Palmeiras, porque o Botafogo ainda tem um jogo a menos do que o líder do campeonato, o Palmeiras. André Kfouri, agora que o Palmeiras chegou, mesmo com esse jogo a mais que ele tem em relação ao Botafogo, vai ser muito difícil tirar o título do Verdão? É um problema, porque o Palmeiras tem know-how de campeão, né? Além de ser o atual campeão brasileiro, as pessoas às vezes não lembram disso, é um time que ganhou todos os troféus que existem aí para ser disputados, exceto o Mundial de Clubes da FIFA, que não é um troféu que você pode colocar como ao alcance de uma equipe sul-americana. Então, é claro, né? O ano de 2023 do Palmeiras não é o que deveria ser, não é o que a torcida gostaria que fosse, muito menos os jogadores e a comissão técnica, mas também não é um ano em que o Palmeiras, do ponto de vista técnico, faz uma temporada tenebrosa, não lembra o time que ganhou esses troféus todos nos últimos 3 anos. Eu acho que o que acontece com o Palmeiras agora é natural, como uma parte do ciclo, porque as coisas são assim, de uma equipe que venceu muito e vai precisar passar por alguns ajustes em termos de pessoas mesmo, em termos de jogadores. Mas o que a gente viu na vitória sobre o Botafogo, naquela noite de virada, o que a gente viu na última rodada, depois de ter feito um jogo muito abaixo e aí tendo o resultado que merecia ter quando perdeu para o Flamengo no Maracanã, a gente tem que respeitar a capacidade do Palmeiras de fazer o seu próprio caminho para encostar nesses troféus todos. E acho que o Palmeiras não esperava ter essa condição, né? É claro que a situação não é simples, porque quando você depende de pelo menos um empate do time que tem um jogo a mais para fazer do que você está na mão dessa equipe. Agora, olha os adversários até o final, do Red Bull Bragantino, do Botafogo e do Palmeiras. Porque você está acostumado a ver o Palmeiras ganhar, você acha que naturalmente sente um pouco mais de firmeza na possibilidade, por exemplo, do Palmeiras ganhar todas as partidas até o final do campeonato. E em relação aos demais, você não tem, pode acontecer, evidente. Pode acontecer até com o Botafogo, que de uma hora para outra não consegue mais ganhar. Mas é um problema. Agora, o Palmeiras, não é que deixaram o Palmeiras chegar, não, mas abriram a possibilidade para uma equipe que é campeã, e você nunca pode dispensar os campeões, fazer mais um estrago nesse período. Quando o André fala muito desse Palmeiras que tem um know-how, eu penso na parte mental dessa equipe, e como o Abel consegue trabalhar isso muito bem. Aí o que eu queria saber, Zupa, se a gente pensa desse jeito, os adversários também podem se assustar com essa parte mental forte do Palmeiras, e isso é o principal agora também nesse momento? Sim, e eu acho que, não sei se isso é o principal, mas está dentro, porque a virada de chave do Palmeiras para chegar à liderança do campeonato, ela não é só mental. Sim. Ela tem uma virada de chave tática. O Palmeiras assume a liderança do campeonato estando em um buraco técnico, tático, emocional, físico, era um desgaste visível de diferentes ordens, e a maneira que o Palmeiras saiu desse buraco para chegar à liderança foi através do braço, da mão, do suor do seu técnico, né? Foi um trabalho de fato. O Palmeiras se reinventou como time. A gente vai falar já sobre alguma dessas facetas, e dentro da possibilidade que o Botafogo ofereceu a quem tivesse condição, o Palmeiras se colocou nesse lugar através do trabalho do seu técnico. Mas é claro que para quem persegue alguém que está na liderança, é diferente você tirar o Palmeiras dessa primeira colocação e você tirar o Botafogo dessa primeira colocação. É diferente. E eu não estou falando do clube como história, instituição, estou falando desse Palmeiras e desse Botafogo. É do momento que esses clubes vivem. É diferente. Você tirar o Palmeiras desse topo é muito complicado, especialmente faltando poucos jogos. A crença em tentar perseguindo é uma crença menor que o Palmeiras vai escorregar do que a crença de que o Botafogo podia escorregar. Acho que ninguém imaginava que o Botafogo ia derreter como derreteu. Esse colapso nunca antes visto no futebol brasileiro. Mas do Palmeiras se espera muito menos qualquer tipo de deslize. Aquele período do Palmeiras de sequência sem vitória teve 4 rodadas, não foi isso? Teve 4 derrotas consecutivas, mas os 2 jogos com o Boca, foram 6 jogos no todo. 4 no Campeonato Brasileiro. Depois foram 5 vitórias seguidas, né? Até perder pro Flamengo. E já ganhou de novo e ganhou bem. Sim. Ganhou com autoridade nessa última rodada. Um bom time que é o Inter. Exato. Então é um problema.
Para os outros, né? O Palmeiras está fazendo o seu, o Abel está organizando o time dele. Olha, a gente tem uma tela para mostrar como é que está o retorno do Campeonato Brasileiro, mostrando os times, como eles se comportaram neste momento do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar aí. Olha aí. As melhores campanhas, né? O Atlético Mineiro na liderança, com 30 pontos, o aproveitamento de 66,7%. Aí vem seguido o Palmeiras, com 28 pontos, 62,2%. O Red Bull Bragantino, 27, 64,3%. E aí a gente mostra aí essa diferença também de aproveitamento, né? O Red Bull Bragantino ali em terceiro. Tem também o número de jogos. E o Flamengo, 25 pontos, 59,5%. O Grêmio, 55,6% em 25 pontos. E a gente tem uma imagem interessante para mostrar também, André e Zupac, fãs de esportes, que é o Endrick torcendo, fazendo parte dele nesse momento, porque ele precisa torcer contra o Botafogo. E a gente mostra então para vocês aí essa imagem interessante, assim a gente pode dizer, do menino que está querendo levantar o troféu dele também de campeão brasileiro. Todo mundo tá com vontade, a brisa sem fazer alarde. Agora espera um pouquinho, né? Vamos vibrar, depois a gente pensa em cortar esse cabelo. Ele queria ficar bonito para a seleção brasileira, mas agora o Gustavo Zupac está aqui no nosso touch, na nossa tela aqui, para mostrar também uma análise que tem a ver com ele. Eu achei que você fosse falar que agora eu ia também cortar o cabelo, mas infelizmente eu não vou poder estar fazendo, como diria o... É verdade. Mas vamos lá, vamos falar do Palmeiras, porque a gente tem falado muito com o merecimento do Endrick, que é uma das grandes histórias dessa reta final de campeonato, um desempenho absurdo, fez mais um gol, está convocado merecidamente na seleção brasileira. Mas vamos lembrar que não é só o Endrick que está representando o Palmeiras na seleção brasileira, e de que não foi só o Endrick que subiu o seu rendimento nessa reta final de campeonato para colocar o Palmeiras na primeira colocação. Queria falar aqui, colocar a luz em cima de um jogador que é um dos grandes craques da história do Palmeiras, é uma das grandes caras desse time ultra vencedor que o Palmeiras tem, mas que estava num período de baixa também técnico, embora os números do ano todo sejam muito bons, e que agora cresceu demais também, que é o Rafael Veiga, um grandíssimo jogador. E o Veiga com o Endrick, eles têm combinado muito bem nesse novo Palmeiras, né? O Palmeiras que joga agora com 3 zagueiros, 2 alas, os 2 volantes, e o Veiga sempre muito próximo dos 2 homens de frente, do Breno, mas principalmente do Endrick. E a gente vai ver aqui em 3 instantes, 2 instantes do último jogo e um do confronto contra o Atlético Paranaense, como o Veiga vem de diferentes maneiras crescendo e contribuindo para esse novo Verdão chegar merecidamente à liderança do campeonato. Bora pra tela falar de Rafael Veiga. A gente começa no jogo de sábado entre Palmeiras e Internacional. Vários detalhes pra gente observar. Primeiro, ó, esse é o Palmeiras. 1 zagueiro, 2 zagueiros. Marcos Rocha de zagueiro, tá? 1 zagueiro, 2 zagueiros, 3 zagueiros, o Murilo. Assim sai o Palmeiras. Um volante de saída, né? Um volante mais de marcação, que é o Richard Rios. O Zé Rafael tá um pouco mais à frente, tá tipo por aqui. É o Zé Rafael com uma outra postura, saindo mais pro jogo como era antes de o Danilo ser vendido para a Inglaterra. Muito obrigado, seguimos. Detalhe, aqui tá o Veiga e ele já deu uma olhadinha pro lado para ver onde é que tá o Endrick, porque ele vai se aproveitar da movimentação do Endrick. Detalhe, característica marcante desse Palmeiras atual, Mike muito espetado pela direita, participando de várias construções de gol da equipe do Palmeiras. Então vamos. Esse é o primeiro momento de destaque pra gente observar. A troca, o Endrick fica ou dá um passo pra trás e o Veiga afunda um pouco mais na referência. Porque o Endrick é um jogador de movimentação, não é um atacante, ele fica parado, e porque o Veiga sempre foi um meia de muita chegada. Essa movimentação foi a tentativa do Palmeiras de atacar. O Endrick serve o Veiga, a bola não vai passar pela zaga, não vai funcionar, e o Internacional vai tentar recomeçar, mas dura pouco. E aí, a gente vê o Palmeiras recomeçando, já com o Veiga de novo voltando à sua posição, o Endrick de novo voltando ao ataque, e olha que espação generoso pro Mike atacar. E é justamente o que faz o Palmeiras. Bola sobra pro Veiga, Veiga chama o Mike. A gente viu esse tipo de cruzamento no segundo pau, achar o Breno Lopes com frequência na goleada histórica do Palmeiras sobre o São Paulo por 5-0. Naquele jogo, perdão, funcionou muito bem. O Palmeiras que agora tem uma dupla de ataque. Nesse momento, não saiu o gol, mas a gente viu o Veiga inicialmente trocando com o Endrick e virando quase que um atacante, e depois o Veiga fazendo o dele mesmo como meia, tabelando com o Mike e gerando cruzamento. Vamos de novo olhar agora, esse é o lance do primeiro gol do Palmeiras contra o Inter. O Veiga tá aqui, ó, rolou uma falta que o Zé Rafael e o Piquerez combinaram, e o Veiga tá aqui, e aí ele vai trabalhar mesmo no primeiro instante como meia. Pega a bola, procura e tem uma visão privilegiada para achar lá na ponta. De novo, quem que fica na ponta? O Mike, né? Então, mais uma vez, o Mike faz esse trabalho espetadíssimo na ponta, incomodando a marcação, tem atacante como referência. A gente vai ver, o Zé Rafael chegou na área, Breno Lopes está na área, e aqui, ó, essa cabecinha aqui é o Veiga. Então ele bateu a falta e correu rapidamente para pisar a área, característica marcante do meia destaque do Palmeiras. E ele não só vai pisar a área, como a gente vai ver ele fazer esse movimento, que é outra coisa que o Veiga faz muito bem, atacar espaço. Então já falamos de um Veiga que trocou de função com o centroavante para chegar na área, um Veiga que tabelou com o lateral, o Veiga que fez um tremendo lançamento pro ala, correu para a área e agora vai atacar o espaço. É o que ele faz. Marcos Rocha olha, o Veiga atacou o espaço, está aqui. Vai tocar para trás, o Arangues vai fazer uma assistência sem querer e o Zé Rafael marca o primeiro gol do Palmeiras contra o Inter. Para fechar, a gente volta a algumas outras partidas. Aliás, a partida anterior do Palmeiras dentro de casa, que foi em Barueri também, contra a equipe do Atlético Paranaense. Nesse momento, a gente viu, mais uma vez, a bola foi espirrada pelo Murilo. Ó, Richard Rios fica, Zé Rafael sai mais. Mike, ala espetado. É o padrão. O Palmeiras tem um padrão de jogo muito estabelecido. E aí, nesse instante, o Veiga pega a bola e a gente vai ver o que ele é capaz de fazer como meia mesmo. Aí é o tradicional. É o Veiga recebendo como meia, o Endrick espetado pelo ataque pela direita, a bola do Veiga acha o Endrick,
E aí é caixa. Rafael Veiga, que tem, na temporada, 17 gols marcados, não é pouca coisa, e 16 assistências. São números muito fortes para o meio-campista, que viveu tecnicamente um período de baixa. Nesse novo Palmeiras, que cresce assustadoramente, ele e Endrick juntos resultam em muitos gols, como vimos nos últimos jogos, especialmente nos jogos dentro de casa. Marcela. Boa, Zupac. Bom, é um Palmeiras que venceu o Internacional no sábado, 3-0. Depois da partida, Abel Ferreira deu uma entrevista, soltou o verbo e deixou o futuro dele em aberto na próxima temporada. E pela sua declaração, algumas delas aqui hoje, eu já tinha notado isso também na entrevista anterior aqui nesse mesmo estádio, você está meio de saco cheio. Mesmo. Você pode ir embora? Saco cheio você mesmo. pode ir embora ano que vem, antes de terminar o contrato? Tem que esperar para ver. Eu estou de saco cheio destes jogos todos seguidos, jogos seguidos, viagens seguidas, marcam jogos, tiram jogos, o campeonato acaba no dia 3, depois já acaba no dia 7. Prestem atenção às declarações de treinadores que vão passando por aqui, brasileiros, portugueses, argentinos, prestem atenção, mas vocês preferem discutir, vocês são um dos grandes responsáveis que podem ajudar a que isto mude. Vocês, imprensa, são grandes responsáveis que fazem muito bem criticar os jogadores, os treinadores quando tem que ser certo, mas critiquem a organização, critiquem a quantidade de viagens que se fazem. Então façam isso, porque vão mudar, então façam isso. Se fazem, eu não ouço, mas tem que começar a fazer porque quem está e quem manda ainda não ouviu. E se for preciso trocar quem está e quem manda, troquem para que as decisões sejam melhores. Uma coisa é certa, ele não assiste sempre ao Sport Center. Sim. É isso, né? Exato, Porque é isso. E nem só a gente, todo mundo critica. Todo mundo critica o tempo inteiro, impressionante. Daí a ouvir ou a mudar quem manda no futebol brasileiro, aí é uma história um pouquinho maior, é o buraco mais embaixo, como diria o outro. Mas vamos lá, é um Abel Ferreira que bate no peito pra dizer, eu sou europeu e aqui no Brasil todo mundo é muito emocional. E o Abel Ferreira é o cara que mais se mostra emocional jogo após jogo, o que ele faz dentro de campo, nas entrevistas, quando ele dá uma entrevista como essa, inclusive dizendo que pode sair, quando ele tá falando naquela entrevista que ele pode sair, em nenhum momento na cabeça dele, fora daquela entrevista, e isso é uma informação, ele está pensando em ir embora, ou ele se organiza pra ir embora do futebol, Zupac. Não, acho que existem algumas verdades e algumas meia-verdades ditas, né? Então, quando o Abel diz que o europeu, em via de regra, é mais frio e que no Brasil o futebol é muito emocional, ele está coberto de razão. Agora, o Abel Ferreira talvez seja o mais brasileiro dos europeus, porque o Abel ele é muito emocional, muito. Isso em momentos é uma virtude, em outros momentos se flagra como um defeito, como a postura dele dentro de campo, que ele mesmo justifica como os instantes em que ele está de cabeça quente, muito emocional, né? Então o Abel é um cara muito emocional e por isso que ele é uma boa pessoa, indiscutivelmente, embora ele erre, como todo mundo é capaz de errar, às vezes mais, às vezes menos, mas enfim. Agora, em relação à declaração dele, me parece claro que ele está de saco cheio. E ao longo da temporada ele mostrou estar de saco cheio de várias coisas. Inclusive, acho que o tempo do trabalho gera esse desgaste mesmo. Eu sempre cito aqui, quando o Tite deixou o Corinthians na passagem do título mundial, que ele ficou de 10, do fim de 10 até o fim de 13, e o próprio Tite falou, olha, à época, ele entendia aquilo como o máximo que um técnico poderia aguentar num clube brasileiro. Por como a banda toca como um todo, que mais de 3 anos, o desgaste ele é muito pesado. E a gente não tem outras referências tão grandes para comparar com esse período e com essa declaração, porque aqui não se chega a 3 anos. O Abel chegou. E a gente está vendo um desgaste muito grande também. Então, assim, para mim é nítido que ele está de saco cheio, não do Palmeiras, mas do todo, da gente, do futebol, das viagens, da arbitragem, de não ter jogador que ele gostaria, de tudo. Agora, daí a ele decidir ir embora no fim do ano, eu não sei, aí é uma questão dele. Ele tem mais um ano de contrato, ele certamente vai ter possibilidade de entender, porque ele é um técnico excepcional, então ele vai ser muito procurado. Mas de a gente pegar o momento emocional do Abel e daí ter certeza que vai ser esse o movimento que ele fará no fim do ano, não sei, porque ele vai tomar a decisão como o europeu frio. Né? Ali ele falou como o europeu emocional que ele é. Mas ele vai ter que tomar as decisões como o europeu frio. Então não acho que o que ele disse no sábado seja um indicativo do que ele fará no fim do ano. E sim como um desabafo, talvez, do mais brasileiro dos europeus, o emocional Abel Ferreira. Pois é, André, qual foi a tua percepção da entrevista? O perfil dele não é só de um treinador de sangue quente, né, desde que ele chegou ao Palmeiras, é de um treinador explosivo. Isso se revela no quê? Na maneira como ele se comporta ali à beira do banco do Palmeiras, em todos os jogos. Ele é inquieto, ele é irrequieto, ele não para, ele reclama muito, ele faz caras e bocas, ele leva muitos cartões. Em muitos momentos os cartões, na maioria dos momentos, os cartões são absolutamente merecidos. E em uma ou outra situação, é o cartão do cara que tem a fama, portanto, deita na cama. Então os árbitros também já não têm um limite de paciência com ele, que talvez tivessem com outros treinadores que não incomodam tanto e que já não foram advertidos tantas vezes. Eu acho que é uma coisa que não deveria acontecer, né? O árbitro deveria ser um cara absolutamente também sem emoção e julgar apenas o comportamento, não a pessoa. Mas isso se revela evidente no caso de jogadores que são menos disciplinados. Eles acabam levando mais cartões porque os árbitros não aguentam mais esses jogadores. Então é assim. Agora, acho que uma parte disso o terceiro ano, a barreira do terceiro ano é difícil de superar. E, talvez por coincidência, o Palmeiras não faz a melhor das temporadas. Né, vamos imaginar que estivéssemos aqui falando de mais um título da Libertadores. O Palmeiras chegou perto da decisão. Poderia ter vencido. Não sei se ele estaria encerrando a temporada de saco cheio. Acho que não. Acho que ele estaria encerrando a temporada nos braços do povo como foram as outras e feliz da vida, programando o próximo ano para tentar dar sequência a isso aí. Então acho que tudo acaba afetando o estado de espírito dele, o humor. Tem a parte familiar, a parte pessoal. Ele costuma dizer para as pessoas que ele aprendeu ao longo do tempo com essa aventura aqui no Brasil que nunca se deve colocar o trabalho, a questão profissional acima da questão familiar, que ele cometeu esse erro ao se manter longe da sua família por muito tempo, os 2 primeiros anos praticamente que esteve aqui no Brasil. E aí isso é algo indiscutível. Você pode até, não, eu acho que não, eu acho que vale a pena um sacrifício. Tem muita gente aí que tem esse histórico, se ausentou, morou em outro país e tal. Na opinião dele, não funciona. E ele se arrepende, mas, ao que parece, essa questão foi resolvida. A família dele mais próxima está aqui com ele.
Talvez alguém esteja querendo voltar para Portugal, a gente não sabe, não tem essa informação. Se for esse o caso, compreende-se que ele esteja dividido, incomodado, às vezes até irritado. Então o Palmeiras vai ter que conversar com o Abel, vai ter que discutir. A presidente do Palmeiras, ela sempre foi absolutamente linear ao falar sobre o Abel. Enquanto eu for presidente, é meu técnico, quero renovar, quero que continue, vou fazer de tudo, vou dar os jogadores que ele quer. Isso está mudando? Creio que não. O Abel pode mudar? Sempre pode. É direito dele, embora ele tenha um contrato por mais um ano de validade. Bom, é o Abel, então, que também se irrita porque não teve os reforços que ele gostaria para essa temporada e pelo menos o primeiro deles já está aqui no Brasil. Porque nessa segunda-feira, o Aníbal Moreno, volante do Racing, chegou por aqui para finalizar o acerto com o Palmeiras e para contratar o jogador, o Verdão vai desembolsar 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais. Nas últimas 33 partidas, ele soma 3 gols e 4 assistências. Olha aí, hein? Aníbal Moreno. Cara, tá demais, né, parceiro? Pelo amor de Deus, hein? Você viu aí? Aníbal Moreno, chegando no Verdão aí, jogador aí do Racing. 7 milhões de dólares aí, hein? Pela palavra do profeta, é dinheiro ou não é? Auditório, é dinheiro ou não é? Mas então, de qualquer modo, se você gostou do vídeo, deixe o seu positivo para cima. Por quê? Porque isso ajuda o YouTube a entender que quem é palmeirense quer ver vídeos como esse. E esse vai ser mais um vídeo que essa pessoa vai ver. Então dê o seu like e comenta aqui o que é que você achou dessa análise aí sobre o Abel Ferreira. Concorda com isso ou não? Meu amigo, rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Te vejo no próximo vídeo. Avante, palestra!